Olá, boa tarde, meus queridos. Novamente aqui, o assunto hoje vai ser sobre hábitos de sucção com não nutricionais, com finalidade não nutricional. Novamente conversaremos com a doutora Flávia, que é odontopediatra, né, em Joinville. E a gente vem fazendo algumas lives, trocando algumas informações muito bacanas, que as duas, acabou de entrar, vou adicionar ela aqui. Vamos esperar a imagem dela agora aqui, vamos ver se ela entra. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Flávia, e contigo, como está? Tudo bem, estamos seguindo aí a luta. É isso aí. Já apresentei a nossa live aqui, que ela vai ser uma live sobre os hábitos de sucção. E como a gente Sim, conversou antes, né, que a gente até queria fazer uma abordagem de dois hábitos de sucção, mas a live ia acabar ficando muito extensa e ia comprometer um pouquinho a finalidade, né? Então aí a sim. gente decidiu conversar apenas aí sobre... Apenas não, já é um assunto bem vasto, né? É bem longo, né? Tem muita coisa para falar, né? Isso, vamos falar sobre a chupeta, né? Isso, especificamente sobre a chupeta hoje, né? Eu vou começar dando uma introdução, né? Falando o seguinte, essa necessidade de sugar, né? De fazer sucção, ela é um reflexo do bebê, né? Então, tanto é verdade que tem muitas mãezinhas que ao fazer o exame de ultrassom, o médico já ali, né, quando passa as imagens, o bebezinho tá lá na barriga da mamãe, chupando o dedo, né, fazendo a sucção. E essa sucção, ela é fisiológica, na verdade, ela é uma preparação para esse bebê já aprendendo a sugar para depois poder mamar, né? E o que acontece na prática para isso não virar um hábito ruim, esse sugar do dedo ali? A amamentação ela deve ser de livre demanda, porque a amamentação de livre demanda ela vai atender aquela necessidade de a criança ter uma satisfação, uma saciedade neural, a gente fala. Né? Então, ela não só mama para se nutrir, para se alimentar, mas ela também alivia aquela sensação de, preciso sugar. Né? Então, ela mamando em livre demanda, ela gradativamente vai abandonar aquela necessidade de sugar um algo a mais, vamos dizer assim. Né? Então, isso daí é uma coisa importante da gente saber, porque assim a gente não vai se livrar dessa necessidade do bebê sugar. Isso é um reflexo do bebê, né? Eu não sei se você quer falar um pouquinho sobre essa relação de amamentação com bico artificial, o que se tem a respeito disso, Úrsula? Eu, assim, essa necessidade de sucção, ela surge juntamente com a necessidade nutricional da criança. Ela vem com a sensação de fome, né? Então, é importante, cada vez que a criança sentir essa necessidade de se alimentar, que ela realmente ali faça a sucção na amamentação, né? E que aí tem algumas crianças que elas têm diferentes necessidades de sucção, né? E, E aí a gente acaba muitas vezes até condenando um pouco a chupeta, mas ela também tem o momento da introdução da chupeta e aos pais não introduzirem essa chupeta a qualquer momento, a qualquer reclamação da criança, né? E aí sim, vai sim. para o discernimento também do pai e da mãe, daquelas pessoas que estão cuidando da criança, de saber que a criança às vezes tem uma necessidade um pouquinho maior de sucção, além daquela só do que durante o esforço da amamentação, né? E daí também a necessidade da amamentação ao peito, né? Que a criança faz uma atividade muscular perioral e ela vai suprir essa necessidade mais de sucção quando ela for amamentada ao peito do que quando ela é amamentada numa mamadeira, né? Isso, ela vai cansar Muitas mais vezes até. uma mamadeira que possui
um bico mais aberto, aí sim, de uma vez que isso não vai suprir as necessidades de sucção da criança. Isso. E essa questão que a Úrsula colocou dos bicos artificiais, né? A gente tem aí alguns órgãos que são defensores da amamentação, né? Até pelas vantagens que a amamentação natural traz. Então, assim, se a gente pegar aí Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, associações de pediatria, de odontopediatria, todos são unânimes em dizer que deve-se evitar o bico artificial. Então, assim, sempre que possível, vamos evitar. Ah, mas às vezes ocorreu que, pela dinâmica familiar, pela personalidade da criança, pela situação que ocorreu, essa criança acabou que a família optou por usar uma chupeta, né? Então, a gente, como profissional da área da odontopediatria, a gente precisa estar disponível para orientar esses pais a usar essa chupeta de uma maneira a minimizar os danos, né? Então, existem aí maneiras que vão minimizar. Acho que o primeiro mandamento aí de utilização de chupeta é a gente não introduzir a chupeta no primeiro e no segundo mês de vida, quando é a época que a criança está se ajustando, se adaptando com a amamentação, né? Então, vamos esperar essa criança se ajustar, para não fazer o que a gente chama de confusão de bicos, né? Às vezes a criança, ela acaba se saciando com a chupeta, não mamando no seio da mãe, esse seio não é estimulado e a produção de leite acaba diminuindo, né? E a criança tendo um desmame precoce. Então, essa introdução da chupeta nunca pode ser muito precoce, né? Ela tem que, pode até usar, mas vamos postergar um pouquinho, né? Criança, nos meses iniciais de vida, ela mama com muito mais frequência do que depois de 3, 4 meses, né? Ele vai aumentando o espaço entre as mamadas, né? Então, ela está saciando muito mais essa necessidade de sucção que ele tem ali nos primeiros meses de vida dele. Isso, né? Mesmo, isso mesmo. E essa coisa, essa amamentação na livre demanda, né? A mãe precisa estar aquilo que a gente falou na live lá da amamentação, né? Tranquila, disponível, para realmente o bebê, quando ele quiser mamar, a mãe está disponível, ela está ali, ela está pronta para atender, para fazer esse ajuste, não só da amamentação, mas também para satisfazer essa vontade dele de sugar, né? Nesse momento aí. Então, sim, isso é importante. E essa chupeta, né, a gente precisa ser consciente que muitas vezes ela pode ser necessária para ajudar nessa suprir essa necessidade de sucção da criança, né? Mas ela pode ter uma interferência futuramente na mastigação, na fala, na digestão, na respiração da criança. Ela pode ser realmente prejudicial no processo da criança depois. Então, essa coisa que a gente falou ali de orientar para minimizar danos, né? Às vezes no meu consultório eu uso a palavra uso consciente da chupeta, né? Porque seria fazer o quê? Seria usar a chupeta de uma maneira a atender aquilo que a gente precisa somente. Então, assim, quando eu vou fazer a criança dormir, quando ela está chorosa, em momentos críticos. Ela pegou no sono, eu tiro. Ela tá brincando, ela tá feliz, eu tiro a chupeta, né? Porque o que causa esse dano maior é aquela chupeta o dia inteiro na boca e a chupeta fica aqui, né? Entre os dentes. Então, cada vez que a criança engole, e a gente engole várias vezes ao dia, a chupeta pressiona, né? Aquela parte óssea, os dentes para cima e para frente, né? Então, acaba gerando o que a gente chama de mordida aberta, né? Vai levantando ali a frente, vai ficando abertinho, né? Enquanto é criança é até bonitinho, né? Mas ele traz um monte de consequências negativas, né, Úrsula? Sim, com certeza, doutora Flávia. É importante saber que até a própria criança, no vezes, a gente
pouco de dificuldade. Quando é oferecida essa chupeta para a criança, ela tem um pouco de dificuldade de manter essa chupeta na boca ainda, né? A mãe tem que, muitas vezes, até ficar segurando um pouquinho ali a chupeta, porque só depois dos 3 meses que ela vai ter esse controle oral mais definido, né? Daí a orientação da doutora Flávia de até oferecer essa chupeta somente após os 3 meses de vida, quando é possível, né? A gente também sabe, a gente não pode partir por radicalismos, né? A gente sabe que muitas vezes é necessário, que realmente acalma a criança, e psicologicamente aí a gente também tem que ver esse fator, né? Que a criança é um ser humano complexo, então ela tem algumas carências, e que a chupeta também trazer esse momento de conforto para ela, de mais tranquilidade. Mas o que é importante é os pais não saírem logo oferecendo à criança como se fosse um cala-boca, né? A chupeta, ela tem que colocar a chupeta com jeito, com carinho, oferecer um colo, ver se a criança não quer somente, de repente, um pouco de companhia, se ela não está com frio, se ela não está com calor, que tem outros itens que podem estar envolvidos no aborrecimento de uma criança que está chorando, né? Não somente a necessidade da chupetinha ali na boca. Isso. Até porque a chupeta, como a gente falou, ela é um item fabricado pelo ser humano, né? Ela não é uma necessidade do bebê. Então, assim, sempre que puder evitar, a melhor opção é evitar, né? Aqui agora a gente está colocando as situações que, opa, eu já tenho um bebê, agora ele já usa chupeta, então como que eu vou trabalhar com esse uso de chupeta para não causar tanto dano, né? Mas a preferência de quem está ainda esperando o bebê, de quem tem um bebezinho recém-nascido, é realmente fazer, cercar, como a Úrsula falou, todas as outras possibilidades antes de tentar uma chupeta, né? Tentar atender esses desejos do bebê de outra forma, sem ser uma chupeta, né? Principalmente quando a criança está aprendendo a falar, né? A criança, ela está ali aprendendo a falar e às vezes com aquela chupeta na boca, então vai ser extremamente prejudicial para esse momento da fala. Então, se for colocada essa chupeta, que se pelo menos tente se remover ela um pouco antes da criança começar a falar, né? Para que não interfira de uma forma tão crítica na aprendizagem da fala dela, não altere a fala dela em função da presença dessa chupeta. Que aí a criança quer falar, tá com a chupeta na boca, aí vai falar, a chupeta cai, aí pega a chupeta, coloca a chupeta na boca, aí a gente já tem, inclusive, outras questões envolvidas, que é uma questão de estar ali colocando um monte de micro-organismo na boca, né? Ou até mesmo de colocar a chupeta pendurada na roupa da criança. Isso não é bacana, porque isso está estimulando a criança a usar a chupeta. E tem que ser um estímulo contrário, né? E isso para não usar. E mesmo esse estímulo contrário, depois, uma vez que já está instituído esse hábito, ele tem que ser feito de uma forma muito gradativa também. Tem que se tomar muito cuidado nessa remoção da chupeta, né, doutora Flávia? Sim, sim. A remoção da chupeta, ela é uma questão bem complicada e às vezes no consultório a gente recebe crianças que já estão numa idade mais avançada, que seria um outro problema, né? A criança, um grande problema da chupeta é iniciar muito cedo e outro grande problema é prolongar por muitos anos aquele hábito, né? A gente sabe ali que, por exemplo, aquela mordida aberta que a gente falou, né, que aquela deformidade que a chupeta vai causando, ela é uma deformidade que ela pode se autocorrigir, desde que essa chupeta seja removida ali entre 1 ano e meio, 2 anos no máximo, né? Mas também a gente tem que contar que essa criança tem um padrão facial favorável, porque às vezes ela já vem de uma família que já tem uma tendência de ter aquela arcada dentária um pouquinho mais levantadinha mais para frente, então não vai se autocorrigir mais, né? Mas isso tudo aí são questões que precisa estar bem atento, né, para esse exagero na chupeta. Então, eu volto a falar daquele uso consciente, que eu gosto de falar essa palavra para os meus pacientes, para os pais dos meus pacientes, né?
Então é isso, ela tá chorando, eu vou botar a chupetinha para ela dormir, mas ela pegou no sono, eu tiro. Ela tá feliz, brincando, rindo, conversando. Então guarda a chupeta, né? Guarda a chupeta, tira da vista, não deixa pendurada na roupa, não deixa com fácil acesso a chupeta, porque ela é um objeto que ela altera o funcionamento ali de toda a cavidade bucal, né? De todo o sistema, né? Ali estomatognático. Eu acho interessante tu ter comentado disso, que pode voltar sem que a gente precise lançar mão de algum tratamento ortodôntico para essa criança, né? Porque realmente é bastante delicado a gente fazer um tratamento ortodôntico precoce, mesmo que seja através de algum aparelho ortopédico, numa criança ainda de baixa idade, porque geralmente esses aparelhos são móveis. E para uma criança de baixa idade usar, é muito complicado. Já é complicado para crianças por volta de 6, 7 anos. Uma criança que tem uma idade muito baixa, isso se torna cada vez mais inviável, né? E aí, além dessas alterações que são causadas em função de um fator genético já pré-existente, que a criança já tem um fator aí pré-existente em função do padrão facial dela, a gente ainda precisa levar em consideração a frequência que essa criança usou essa chupeta e a própria intensidade que ela usa a chupeta. Que tem criança que só mantém a chupeta parada na boca. Tem criança que realmente fica que tá lá, né? Desesperadamente a chupeta. Sim, sugando. Então, são fatores que juntos eles vão te compor um quadro que muitas vezes a gente, mesmo com a remoção da chupeta, se for por volta de 2 ou 3 anos, a criança tiver vários fatores associados, que é um fator genético já predisponente, uma intensidade, uma frequência de uso da chupeta muito intensa, às vezes pode não voltar. E aí a gente tem um problema, né? Então, porque dentre todas essas deformidades, né, a mordida aberta seria a única deformidade que pode voltar, né? Mas eu acho que ali tem outros problemas que a chupeta pode causar na cavidade ali, né, bucal, no funcionamento, então, assim, uma das coisas que, como a Úrsula colocou ali, dependendo da intensidade que a criança usa essa chupeta, ela faz muito esse movimento aqui, né, desse músculo, do que é o bucinador. Então, a chupeta, ela vai gradativamente causando o quê? Um estreitamento do arco superior, um afundamento lá do palato, que é o céu da boca, né? Então, isso tudo vai repercutir o quê? Dificuldade de respirar, né? Aquela mordida que a gente tem ali um encaixe perfeito e, na verdade, a arcada superior, que é a maxila, ela deve se sobrepor um pouquinho à arcada inferior. E quando ela se estreita, acaba acontecendo um problema que a gente chama de mordida cruzada. Aí a mordida cruzada começa a interferir o quê? Na mastigação. Às vezes a criança fica seletiva e não quer mastigar alguns alimentos porque é difícil, né? Então esses aí já são, que eu tô colocando, já são problemas que não se autocorrigem. Uma mordida cruzada não se autocorrige. Um palato profundo não se autocorrige. Uma síndrome... doutora Flávia, é que quanto mais precoce a gente remove a chupeta, maiores as chances da gente ter essa autocorreção. Uma correção. Né? Isso, exatamente. Exatamente. A mordida ali aberta, que a gente falou, vai se autocorrigir se você remover precocemente. Se também não for uma frequência tão intensa, né? Porque o prolongar do hábito aí vai gerar efeitos mais complicados, né? Daí vai ser mais difícil. Eu entendo que o uso da chupeta acaba provocando aí numa grande predisposição de um respirador bucal também, né? A gente está dando aquele empurrãozinho para a criança para que ela se torne um respirador bucal, muitas vezes, principalmente porque a criança tem aquela chupeta a noite inteira na boca, né? Ou ela acaba falando com a chupeta na boca também, então ela fica aquela mistura por onde... Fica aquela linguinha. Né? Fica uma sensação
confusa para a criança que não é acostumada. E se a gente tem uma deformação óssea associada, aí a gente tem uma limitação física para a criança ter esse selamento de lábio também. Né? Sim, sim. Mas selar o lábio, muitas vezes quando ela tem uma mordida aberta, ela tem que fazer uma força na musculatura periodontal. Na musculatura, e até é interessante a gente colocar aqui que o fato da criança, às vezes, não conseguir selar o lábio, ter os dentes projetados para frente, devido ao hábito de usar chupeta, é uma coisa que predispõe trauma dental também, né? Porque é uma coisa que a criança vai estar com aquele lábio sem selar, os dentinhos bem para frente, e se ela levar um tombo, ela vai bater aqueles dentes, vai quebrar, vai machucar os dentes, né? São mais funcionados, né? Isso. E a gente vê isso na prática, né? É assim, é muito raro a gente receber, às vezes a gente recebe criança que teve acidente na escola, caiu do escorregador, bateu a boquinha. Sempre é usuário de chupeta. É muito raro que não seja. Eu, para falar a verdade, não posso me lembrar de uma criança que eu tenha atendido por causa de trauma dental, porque bateu a boca, porque quebrou um dentinho e que não use dedo, né? Não chupe dedo ou chupeta. Sempre tem um hábito aí de sucção envolvido. Esses associados, né? Isso. Então, claro, eu acho que é um hábito, né? Que deveria ser evitado, mas que frequentemente as pessoas acabam lançando mão desse artifício. E aí a gente tem um grande desafio, né? Que é fazer a remoção desse hábito depois, né? Eu entendo que a melhor forma sempre de se fazer a remoção desse hábito é que toda a família esteja engajada, né? Porque aí a criança tem um apelo emocional envolvido com essa chupeta, né? É importante para a família saber que não pode ser concomitante com algum problema que a criança já esteja passando. Ela acabou de entrar na escola, ela já está tendo um desligamento ali da familiar que ela é acostumada, né? E não deve ser tudo de uma vez também, não é aconselhável que seja repentino, né? Para que a criança não entre no sofrimento. Além disso também, quando ou perdeu um animalzinho de estimação, ou chegada de um irmãozinho novo em casa, né? Acho que são todos esses fatores que acabam abalando um pouquinho já emocionalmente a criança e não deve estar associado a nenhum deles. Eu sempre aconselho as famílias que tem que estar associada às vezes, alguma data comemorativa, né? Páscoa, dá para a fadinha do dente, porque agora os dentinhos vão começar a cair, a fadinha depois vai trazer os seus dentinhos de volta. Então, tem inúmeros os recursos que a gente pode utilizar para fazer que a criança também se comprometa com isso, né? Mas a família precisa saber, né, doutora, que não adianta ficar fazendo a criança se comprometer se ela ainda não tem a maturidade e não vai conseguir honrar com o que ela se comprometeu a fazer. Porque senão fica com aquele vai e volta de chupeta toda hora. E também eu acho que essa questão, a família tem que estar engajada no momento que decidiram tirar, e os pais, eles têm que estar prontos para aguentar as adversidades, porque essa criança, ela pode sim reclamar, chorar. Então, quando o pai, mãe, a família toda estão, não, a gente está decidido, a gente conversou com ela, e aí eles conseguem manter aquilo, né, de uma maneira carinhosa. Não, mas agora a gente já deu a sua chupeta para o Papai Noel, para o coelho, agora não tem jeito, e de acalmar essa criança no momento do choro, né, porque isso também é uma coisa que a gente vê comum, que a pessoa tira a chupeta e na noite que tá difícil, que tá choradeira, pai e mãe não aguentam e vão lá e devolvem a chupeta. E aquilo se torna cada vez mais difícil de tirar, porque o que acontece? A criança sabe que eu posso fazer uma choradeira que a chupeta vai voltar para mim, né? Então, eu acho que tem que decidir com cuidado, como a doutora Úrsula colocou, e quando decidir, leva até o fim, né? Aí vai até o fim.
Porque aí não, se ficar voltando, aí vai ser bem complicado, né? E tornar a criança parte disso, né? Porque isso que é importante, Sim. que é uma decisão dela também. E assim, se a criança chorar, e se a criança sentir falta, que os pais orientem a criança, você está sendo forte, você vai conseguir, a gente está com E, você. E, principalmente as crianças que são um pouquinho maiorzinhas, então já relatar os problemas que isso pode trazer para ela, que vai deixar o dentinho torto, que pode interferir na fala, pode interferir na hora que for comer. Então, sempre colocando a criança, aumentando a estima da criança. E e, procurando, quando a criança está ainda usar a chupeta, não tentar falar assim, ele ainda usa chupeta, ele é bebê, porque isso não contribui para o crescimento da não, criança, para o crescimento não. psicológico dela, né? Isso acaba atrapalhando, a criança se sente pior. Já que eu sou bebê mesmo, eu vou continuar com a chupeta, então. Né? Eu não Sim. consigo nada mesmo. É, Então, a criança aí acaba tem uma culpa bloqueando. disso da família, né? Pra Sim. perceba que, na verdade, não é uma perda. Isso é um ganho. Né? O quanto que vai se ganhar com esse desenvolvimento, com esse crescimento, com essa mudança que está sofrendo. Não que vai ser realmente uma perda, né? Porque a gente sabe que a perda muitas vezes é durante um período, mas não há perdas depois da criança, há Não, ganhos. só A ganhos. criança está passando por uma outra etapa da vida dela. E quanto mais a criança for desenvolvida, for recebendo estímulos para que se desenvolva, recebendo uma alimentação adequada, como a gente já conversou, uma alimentação mais fibrosa, junto com a família, a criança vai se sentindo mais parte dessa família, criando todos os hábitos que essa família tem. Sim, sim. Exatamente. Assim, essa questão, né, a gente acaba abordando com bastante cuidado, porque assim, ó, até é interessante isso que eu vou falar. Tem uma pesquisa que fala que pelo menos 2/3 das mamães que estão esperando o bebê vão oferecer chupeta para os seus bebês. Então veja que a prevalência de uso de chupeta é bem alto, né? São muitas mães que ainda usam chupetas por N razões, né? E às vezes, quando a gente está enquanto profissionais ali, a gente tem a obrigação de orientar, de mostrar o melhor caminho, mas a gente não tem como julgar, né? Aquela decisão familiar daquele núcleo. Então a gente precisa assessorar para aquilo acontecer da melhor forma, para quando chegar na hora de remover a chupeta, que realmente os pais tenham essa maturidade de não, agora vamos remover, vão levar até o fim, minimizar os danos pelo uso, né, correto, não deixando aquela chupeta. Isso é muito comum, né? Às vezes a gente vai em algum evento, tem uma criança brincando, correndo o tempo inteiro com a chupeta na boca, conversando, né? Isso vai piorar em muito, Na aprendizagem oral dela, né? atrapalhando demais, né? E a gente não pode fechar os olhos para esse lado que eu coloquei ali, porque a chupeta ela não é só um objeto que entorta dente. Ela entorta dente, ela afeta a respiração, ela afeta a fala. De alguma maneira, ela pode, se ela causar um dano maior, afetar a mastigação e com isso afetar nutrição, né? Então, a gente tem que estar com os olhos abertos para tudo isso, né? Por mais que a gente vai apoiar, ajudar os pais que a criança já tem chupeta em uso, mas a gente tem que lembrar eles que aquele problema, às vezes, ele não vai ficar localizado só no dente, né? Não dá para a gente ser tão ingênuo. E tem uma questão emocional, que a criança gera um apego grande pela chupeta, né? Porque ela traz um alívio, um conforto, e aquilo às vezes acaba se prolongando, então acaba ficando difícil da criança ficar livre da chupeta, né? É o consolo dela. Então, aí a gente tem uma gama de fatores, que é o da fala, o da respiração, o da deglutição, o da mastigação, e psicológico também envolvido, né? Então, eu acho que, bem resumidamente, não dê a chupeta. Se
for dar repouso antes dos 12 meses de idade de criança. O quanto é possível, né? E o importante também é ser uma chupeta adequada, né, doutora Flávia? Quando for oferecer para o teu filho, procure um formato de uma chupeta e tamanho de uma chupeta que for adequada. Aquela que tem uma ponta que é uma bola, elas não são adequadas, e nem aquelas que são látex, né? Hoje em dia a gente já tem umas chupetas que é por faixa etária, né? Eu até tenho duas chupetinhas aqui, que eu vou mostrar elas. E também que elas sejam de silicone no tamanho adequado para a criança, né? Para a gente, e se for oferecer, faça da forma adequada. Eu tenho duas chupetinhas aqui, ó. Uma é bem pequenininha, tu vê, ó, não é formato de bola, né? Ela é uma chupeta chata, que se é para provocar um dano, que seja um dano menor, né? E ela é de silicone, não é aquela chupeta que é amarela, né? Até para facilitar a higienização. Essa primeira chupeta que eu mostrei, ela é indicada de 0 a 6 meses, e essa aqui é 6 meses, onde o biquinho dela é um pouquinho mais gordinho. É importante, né, essa questão da chupeta, de achar um produto com uma qualidade melhor, mas é importante a gente saber que não tem nenhuma evidência científica que mostre pra gente que tal chupeta não vai causar problemas, né? Não, não tem como comprovar isso. Não, então assim, vamos escolher uma chupeta melhor, se for usar, melhor não usar, mas sabendo que se o meu filho chupar chupeta o dia inteiro, e se eu deixar ele usar chupeta até 5 anos de idade, eu vou ter grandes problemas, mesmo usando uma marca muito boa e recomendada e tudo mais, né? Então, essa questão ali do tempo e da frequência é o que manda, né? É o que manda no processo todo. A frequência e a intensidade da sucção dessa chupeta, né? Importante saber que a criança não é para ficar sugando aquela chupeta a noite toda. Se for necessário dar a chupeta, que seja colocado para a criança até adormecer, a remoção da chupeta. E não é para deixar ali no berço para que a criança a qualquer momento consiga pegar ela. É para remover do local, né? Para que a criança vá se livrando desse hábito, porque quanto mais tempo a gente deixa um hábito instituído, mais difícil também a remoção dele depois, né? Sim, sim. Então, são cuidados que, ali, independente da chupeta, os cuidados, eles não mudam, né? Eles são os mesmos cuidados que a gente comentou lá no comecinho, né? Então, não muda isso daí. A chupeta, ela acaba ainda sendo um meio de introduzir na boca da criança micro-organismos, né? A criança, com certeza, ela já coloca diversos mordedores, brinquedos, etc. E a chupeta, que ela vamos dizer, para suprir uma necessidade dessa criança, ela vai estar exatamente dentro da boca durante muito tempo. Então, até a boca, a pessoa pega, vai para a boca. Principalmente se a criança está na rua, né? Caiu na rua, aí a mãe passa água, vai para a boca. E veja, né, que problema agora a chupeta numa época como essa que a gente está vivendo, né? Que a gente tem aí um vírus que é de fácil contágio e a chupeta acaba sendo um veículo a mais, né? Para transferir micro-organismos para a boca. Então, é isso, né? Eu acho que lembrar disso, se puder evitar, evita. Se for usar, usa consciente, usa com cuidado. Deixa eu pegar minhas colas aqui para ver se eu esqueci de algo. Sabe que eu já expliquei tudo, né? Eu já vou falando, já vou riscando aqui, ó. Ah, tu vai riscando? Eu não faço isso. Mas eu já falei tudo sim. Eu estava esperando ali que tem a psicóloga do Espaço Mãe e Bebê, que é um local bem legal aqui de Joinville, e inclusive, eu não sei se ela está aí ainda, ela entrou, não sei se ela entrou e saiu,
Até para ela falar para a gente alguma coisinha ali, comentar alguma coisinha dessa coisa emocional da chupeta, desse apego, né? Que a gente, eu não sei o que você percebe no consultório, mas eu tenho a impressão que quando passa de uma idade, parece que a criança ela tem um relacionamento com a chupeta. Tá aí a Monize, oi, tudo bem? Olha só o que eu vou te falar, Monize. A criança parece que quando ela é muito pequena, o relacionamento com a chupeta é ele é mais tranquilo, ele é mais só para sucção. E quando vai passando vai avançando em idade, parece que a criança fica realmente muito mais dependente da chupeta. O apego emocional fica maior. Eu não sei se isso que eu estou falando procede, é verdade, né? Se você tem algo para comentar sobre isso, porque para mim parece que quando a criança fica maior, fica mais difícil de tirar. Né? O apego emocional é grande demais. Ela escreveu ali isso mesmo. Realmente, ele deixa de ter aquela finalidade, né? Acho, de sucção e passa a ter um apelo emocional. E pelo que ela escreveu, depois dos 2 anos, principalmente, né? Depois dos 2 anos, torna mais difícil ainda, ó. Vai dificultando cada vez mais. E aí a gente percebe que não é só sob o ponto de vista odontológico, mas também para o desenvolvimento emocional dessa criança, essa necessidade de remover ali entre 1 ano e meio e 2, né? Porque os danos, eles vão se espalhando nas várias áreas, porque é tudo conectado, né? Não tem, a saúde, ela é toda conectada. Ela escreveu ali ainda uma coisa bem importante, pois é a fase que a criança precisa sair da fase oral, né? Isso, mesmo. Então, a criança está ali precisando se expressar, precisando de se tornar, ter uma autonomia melhor, né? E está ali apegada ainda a um hábito que não está correlacionado com a idade cronológica dela. Isso. E, assim, bem importante. De uma forma muito prejudicial ao relacionamento da criança, esse desenvolvimento, né? Que acho que a fala é tão importante no ser humano, né? Ela é um momento que tu consegue... É o se comunicar, né? Isso, com os outros. Emoções, colocar ali tudo que tu sente, né? Passar, a criança deixa de chorar, de ter o choro como a verbalização de uma dor, Ela agora consegue ser verbal com palavras, né? Não só da dor. E eu acho que deve interferir bastante numa criança, quanto mais tempo ela demora para se livrar dessa chupeta, deve interferir aí na aprendizagem dela relacionada à fala. A fala, sim. E são coisas que prejudicam futuramente, né? São muitos setores mesmo, assim. Então, essa é a preocupação da chupeta, né? São muitos setores. Eu acho que eu vou colocar aqui, assim, como um outro detalhe, é o seguinte, né? Vamos pensar aqui numa criança que já usou chupeta, que já extrapolou em tudo, né, doutora Úrsula? E aí, da importância, então, já que já usou a chupeta, já extrapolou um pouquinho no tempo, na importância de realmente ela procurar os profissionais para tratar todas essas áreas aí que ficaram desequilibradas, tá? Então, não dá para ficar esperando para reorganizar aqueles dentinhos só quando trocar os dentes permanentes. Precisa procurar um profissional da odontologia para corrigir dentes, precisa procurar uma psicóloga para corrigir parte emocional, precisa ver uma fonoaudióloga para ver o que afetou de musculatura, da fala, porque quando o dano foi causado, precisa tratar, né? Mas se for para tratar, que seja um tratamento precoce, né? Para resolver aquilo o quanto antes. Então, acho que a gente entende que ninguém quer errar, principalmente quando é com o próprio filho, né, Flávia? A gente quer sempre a gente quer fazer o melhor para o filho. Mas se a gente recebe as orientações de forma adequada,
mesmo que seja num tempo depois que a gente já fez alguma coisa que não estava tão certa assim, mas que a gente até julgava que era certo, que a gente tem que Sim. reparar o dano, né? Mas sem culpas E, também. sim, sem Porque eu culpa. Eu acho acho que que tem que tratar sem culpa. Procurando os vários setores, resolvendo, mas sem culpa, né? Eu acho que mãe e pai não tem receita, né? Se tivesse um livro, né? Com toda a receitinha aí, então, essa né? Não tem. Os filhos vêm sem manual, cada pai e cada mãe vai aprendendo ao seu modo, todo mundo vai errar, né? Mas o importante é isso, é estar disposto a, opa, deu errado, vamos corrigir, vamos retomar aqui o caminho correto, né? Eu acho que eu termino minha fala deixando esse recado aí mesmo, né? Vamos, primeiro lugar, vamos evitar a chupeta. Opa, não deu para evitar. Vamos usar de maneira racional. Opa, extrapolei. Não usamos de maneira racional. Então vamos tratar precoce, né? Então a gente tem ali os vários caminhos para não deixar ninguém desesperado. Acho que assim eu termino minha fala de hoje. é isso mesmo, concordo plenamente contigo. E vamos ver se a gente consegue marcar algo para falar sobre depois, então, o outro hábito de sucção, que é a sucção digital, né? Digital. Sim, sim. Que Tá bem aí interessante. talvez seja um pouquinho complicado, porque a chupeta a gente tira e o dedo a gente não consegue tirar Não dá para da mão, tirar, não. vai Sim, ficar ali. sim, sim. Mas obrigada, Flávia. Mais um dia que eu aprendi bastante Obrigada a coisa. você. Sim, eu E espero, também, é muito bom. espero que todo mundo também tenha aprendido. Vi que algumas pessoas entraram da nossa área, doutora Sandra, Sim, sim, doutora Alexandre, doutora Bárbara, sim. a doutora Monize, que é psicóloga, que veio aqui acrescentar com a gente também. E alguns clientes acabaram entrando, bem, acho muito bacana, muito legal a entrada deles. Não sei se É, a doutora Ana Paula também está esquecendo dela, ela tem uma filhinha pequena. E eu acabei perdendo aqui. Doutor Carlos também, muito importante. A gente tá ultimamente nesses dias de Covid com uma overdose aí de lives, né? E eu confesso que eu vejo um monte de lives super interessantes e às vezes a gente até não consegue acompanhar todas, né? Então a gente entende que tem gente que está ali. Mas eu acho assim que as pessoas que entraram aqui com certeza fizeram comentários bem úteis. Eu acho que deu para ter um conteúdo bem informativo, sim. E eu acho que é isso aí, doutora Úrsula. Vamos agora planejar a nossa próxima, né? um beijo, boa noite. Beijo, boa noite.